Olá, galera do Direito Civil, mais uma vez vocês aqui comigo, professora Daniela Matar, e nós vamos falar a respeito de uma lei nova, lei esta 13.811 de 2019, que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico na data do dia 12/3/2019, que já está em vigor. Por quê? Porque entrou em vigor na data da publicação, no dia 12. E aí, o que acontece? Essa lei nova, ela veio alterar o artigo 1520 do Código Civil. Artigo esse que dispunha a seguinte forma: que poderia haver o casamento dos menores de 16 anos, desde que provasse o estado gravídico. Contudo, galera, relembrando o que nós já estudamos em sala de aula, nós vimos que a idade núbil do casamento, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil, será aos 16 anos. Então, professora, aos 16 anos pode se casar? Sim, desde que tenha autorização dos pais ou responsáveis, tá bem? Bom, havendo divergência dos pais ou responsáveis, deverá acontecer o suprimento judicial. É isso que está disposto no artigo 1517 do Código Civil. E lembrando que todas as vezes que há suprimento judicial, pelo artigo 1641 do Código Civil, não haverá possibilidade dos nubentes ou dos contraentes escolher e fazer opção pelo regime de bens. O regime de bens será aquele escolhido pelo próprio legislador, consoante o artigo 1641, e será o regime da separação obrigatória de bens. Então, professora, o casamento civil, a idade núbil é aos 16 anos. Sim, um detalhe, Dani, o emancipado aos 16 anos precisa da autorização? Galera, de acordo com os enunciados da Jornada de Direito Civil, não haverá necessidade de autorização dos emancipados. Daí, nós tínhamos uma excepcionalidade na lei, dizendo que os menores de 16 anos poderiam se casar se comprovasse o estado gravídico. Isso de acordo com o artigo 1520 do Código Civil. Então, a única excepcionalidade que nós tínhamos para o casamento civil dos menores de 16 anos era diante de gravidez, tá certo, turma? Mas então entrou em vigor, dia 12/3 do corrente ano, a Lei 13.811, que vedou esse artigo, essa excepcionalidade no nosso ordenamento jurídico. Então, em qualquer caso, não poderá mais ocorrer o casamento civil dos menores de 16 anos. Bom, mas o que a doutrina está discutindo? Tá? Qual é a discussão dos doutrinadores em relação a isso? A discussão é que houve uma proibição, não poderá, acontecer mais o casamento dos menores de 16 anos. E aí a gente esbarra no artigo 1521 do Código Civil, que traz os impedimentos do casamento, e uma vez os impedimentos do casamento, pelo artigo 1548, gera a nulidade do casamento. Então, veja, pelo artigo 1548, aquele que casar diante de alguns impedimentos, ou seja, violar os incisos do 1521, o casamento será nulo. E pela disposição do artigo 1550, nós temos ali todos os incisos, e violando então, ou casando de acordo com os incisos do 1550, o casamento será anulável. Então, na verdade, a discussão é nesse sentido agora. Aqueles que são menores e que houve uma proibição do casamento desses menores, seja em qualquer hipótese, em qualquer situação, e se houver o casamento? O casamento será o quê? Inexistente? Nulo? Anulável? Tá? Inexistente a gente sabe que ele não vai ser. Por quê? Porque os pressupostos de existência do casamento hoje requer, seja o casamento, então, em relação entre pessoas, ou consentimento para o casamento, bem como a realização feita pela cerimônia de uma autoridade competente. Então,
existente, esse casamento ele vai ser e não será inexistente. Mas esse casamento ele será nulo ou anulável. Alguns doutrinadores e bons doutrinadores acreditam que esse casamento, então, na hipótese, tá, dos menores casarem, e sendo que a lei 13.811 hoje proíbe, estamos diante de uma proibição, esse casamento, se acontecer, ele deverá ser nulo. Contudo, galera, pelo 1550, inciso de número 1, nós já temos essa disposição, dizendo que o casamento será anulável se acontecer daquele que ainda não tiver a idade núbil para o casamento. Então, a meu ver, se a idade núbil para o casamento é aos 16 anos e tendo em vista que a lei 13.811, tá, não permite mais o casamento dos menores, então, a meu ver, continua valendo o artigo 1550, inciso de número 1, dizendo que, então, aqueles que se casam sem ter completado a idade núbil para o casamento, o casamento será anulável. Então, dessa forma, assim eu penso, contando aos senhores, ressaltando de que há posicionamentos contrários, que há posicionamentos divergentes e bons doutrinadores, melhor doutrina, dispondo que o casamento então deveria ser nulo. Nós vamos aguardar, porque tudo que é novo no nosso ordenamento jurídico, né, merece melhores esclarecimentos. Mas, então, era a dica que eu queria dizer para que vocês não se esqueçam dessa lei nova. Meus alunos que já estudaram direito das famílias, né, e que já passou, fiquem atentos a essa atualização, fiquem atentos a essa lei nova, e os meus alunos agora, atuais desse semestre, né, de direito das famílias, nós já vimos isso em sala de aula, nós conversamos sobre isso em sala de aula, mas aqui está meu recadinho, para que vocês não se esqueçam, e também para os meus alunos virtuais que me seguem, tanto aqui no Instagram, quanto também no meu canal do YouTube. Lembrando que meu canal do YouTube, Prof. Daniela Matar, lá vocês encontram playlist de direito das famílias, direitos sucessórios, responsabilidade civil, psicologia jurídica, revisaço para a OAB, teoria, parte geral do direito civil, atos e fatos jurídicos, pessoas e bens. E nós nos encontramos por aí. Uma boa noite para vocês de sexta-feira e um excelente final de semana. Até, galera. Fui. Um beijo para vocês.